E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje minha convidada é ela, Cristiane Cândido. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer você estar aqui. Gente, a Cristiane é figurinista e professora, certo? Certo. Gente, que coincidência você dar aula lá na FAAP. Sim, por que coincidência? Ah, eu estudei lá. É uma FAPer? Eu sou uma FAAPer. Que lindo. Ai, adorei ter estudado lá. E eu fiz um ano de moda. Não cheguei até você, parei antes. Poxa, se fosse pelo menos mais um ano e meio, você chegava. É, não cheguei. Mas aí quando eu fui, né, te caçar nas redes sociais pra pegar umas informações por aí, eu vi que você dá aula pra todas as minhas amigas. Achei. Olha. Todos em comum no Facebook ali. Então já são coleguinhas. É, várias já vieram aqui, Ih, já que deram legal. entrevista. Ai, que bom. Ó, tá vendo, meninas? Cheguei até vocês. Eu falei, deu aula pra todas as minhas amigas. E hoje, muitas amigas hoje são minhas amigas também, né? Sim. Que tem aí, já estão professoras, tal, então ex-alunas, que já saíram desse estágio de ex-alunas também, né? E são colegas de trabalho, isso é muito legal. Sim. E lá você dá aula do quê? Matéria? Eu dou aula de figurino, né? Eu sou uma figurinista que dá aula de figurino. Também de figurino. O meu figurino é assim. Eu dou aula para moda, figurino, para cinema e para animação. Então a gente tem vários caminhos, né? E também aula de styling e edição de moda. Ah, que legal. Aí eu saí da moda e fui pra publicidade e lá me formei. Mas a gente se encontra. E como é que começou sua relação com a moda? Olha, com a moda, eu vou te falar que foi bem pequena. Eu acho que eu sempre soube que eu queria fazer moda ou trabalhar nessa área, né? Eu acho que tem algumas vertentes aí na minha vida que levaram. Primeiro que a minha mãe costurava, não para fora, mas pra gente. Tá? E a minha mãe tinha uma cabeça muito boa, que me dava liberdade de, eu quero usar uma roupa assim. E ela ia lá e costurava. Mas quando eu falo assim, era qualquer coisa. Né? E assim mesmo? Assim mesmo. Eu tinha ideias assim, rompantes. Talvez algumas crianças criativas tenham mesmo. E ela fazia. Inclusive, ela tinha uma questão assim, ela falava, olha, essa roupa ninguém usa. É estranha, as pessoas vão ficar te olhando na rua. E me olhar na rua era uma questão, eu não queria aparecer, não. Eu queria usar porque eu achava interessante, enfim, era um modo de expressão, acho, desde muito pequena, mesmo sem saber diretamente sobre isso. Outra vertente, acho que da minha formação, é que a minha mãe tinha uma amiga que morava no bairro, meu irmão chegou a trabalhar com ela também e tal, que era uma italiana e ela era estilista. O que é estilista? Né? Eu sempre fui daquela criança, o que é isso, o que é aquilo, sabe? E faz roupa, trabalha com roupa. Uau, que interessante, né? Então pode ser uma profissão que eu gosto de fazer, de criar, desenhar. Eu sempre, desde pequena, gostei de desenhar algumas coisas e tal. E aí eu tinha um tio, eu falo tio por consideração, porque amigo da família, foi um grande carnavalesco em São Paulo, que é o Tito Arantes. E eu me lembro pequena, indo naquela casa, tendo um cantinho que sempre tinha desenhos, fantasias e tal, e aquilo me encantava também. Né? Era uma forma, os desenhos, a primeira coisa de moda acho que era o desenho, né? Aquela coisa de criar coisas ali, o croquisinho. E aquilo também que faz um carnavalesco, tal, conta uma história através das roupas. E acho que esse acumulado de coisas me fez querer ir para essa área, sabe? Tanto que desculpa, colegial, essas coisas, eu sabia que eu queria trabalhar com moda e não tinha moda no Brasil. Tá. Aí, então, tipo, a minha geração, meus irmãos, a minha irmã, enfim, a geração que foi para a faculdade, né, tipo, eles vão estudar, tal. E aí eu falei, bom, vou estudar o que for mais próximo, sabia que era artes, né, rádio e TV, mas eu ia estudar fora. Então, assim, eu ia fazer faculdade, ia fazer estágio, ganhar dinheiro, muito fácil, né? Tipo, você estuda quando eu ganho dinheiro. Tá tranquilo esse meu plano aqui. E ia pra Itália. Vou estudar moda na Itália. Até aí, acho que tem aquela questão também da moda italiana, Giovanna Moro. E aí, nessa, eu descobri, pelo guia de estudante, que ia ter a primeira turma de faculdade de moda no Brasil. Ou seja, o guia de estudante acabou com a minha história de ir para a Itália. Né? Eu tô com o meu plano traçado, gente. Você entendeu? Não fiz uma formação internacional por causa do guia de estudante. E aí eu acabei
enfim, tentando por aqui mesmo. É engraçado na época, porque eu vi que surgiram 2 faculdades. Era a Santa Marcelina e a Anhembi Morumbi. Uhum. E eu não tinha grana também para ficar fazendo todas as faculdades. Então, assim, talvez até tivesse, meu pai falava, não, vamos dar um jeitinho, mas eu tinha muita consciência que não era uma família com grana. Então eu falei, bom, vamos lá, USP, as que se eu entrar, né, eu não vou pagar, e não vou entrar. USP, Unesp, escolhi uma das duas, que foi a Santa Marcelina. Acabei passando na Unesp e na Santa Marcelina, mas optei, eu falei, mãe, me ajuda, universitários, né? Eu sou geminiana, tá, gente? Gêmeos com ascendente em gêmeos. Ou seja, né? Tipo, Gêmeos mesmo. o que fazer? Não sei, né? Quanto cabeça pensante. Aí a minha mãe falou, querida, você, né? Se você for pro interior, porque eu passei na Unesp, que era em Bauru, e era rádio e TV, olha que engraçado. Acabei hoje, né? Indo trabalhar com figurino. Então, talvez essa onda aí acontecesse de alguma forma. Eu acabei fazendo moda, porque minha mãe falava, se você for pro interior, a gente vai pagar a tua estadia. Se você ficar aqui, a gente vai pagar a tua faculdade. Ou seja, A gente vai gastar a dinheiro. gente vai gastar dinheiro de qualquer forma. Então, assim, quem vai estudar é você, não sou eu. Né? Acabei fazendo moda, porque sempre muito tentada, né? Ai, faculdade Unesp, aquela coisa toda, USP, você sempre fica, uau, passei, né? Foi uma surpresa pra mim. Mas acabei fazendo, e aí foi deslanchando, sabe? Uhum. O sonho de ser carnavalesca, que é o Praga Baixo, né? Acabei nunca conseguindo trabalhar na área. Na verdade, nunca não. Me realizei esse sonho ano passado, quando eu fiz o figurino, né? Junto com os meninos carnavalescos, a comissão de frente da Portela. Ai, que demais. 2024, então eu realizei o sono, né? Depois de 25 anos, aquela coisa, né? Até simbólico. Aí eu acabei trabalhando em várias áreas dentro da moda. Uhum. Então, assim, jeanswear, depois eu trabalhei um tempo que eu gostei muito, achei que fosse por esse caminho, com moda esportiva, com roupa esportiva, então era um gerenciamento de produto. E o que foi legal também, não, porque eu descobri que gerenciamento de produto, gerenciar o produto, você acaba afastando um pouco da criação, você está perto, mas outras pessoas se criam, né? Você cuida mais do negócio. Daí eu falei, acho que eu Gostava mais da criação não quero em si. criar. Eu posso até gerenciar, mas eu gosto de estar mais próximo à criação. E, enfim, eu passei por várias coisas, assim. Eu acho que eu tive até um crescimento muito rápido, sabe, Kátia? Bem rápido mesmo, assim. Em 4 anos, assim, pós-formada, primeiro ano foi muito caótico, eu não trabalhei, tudo, ai meu Deus, né? Mas em 4 anos eu era gerente de produto, assim, de multinacional, né? Então, é um crescimento rápido, eu acho, assim. Hoje em dia até que não tanto, mas pra época. E sempre meio que no susto, assim, sabe? E acho que também tem um esforço e merecimento, né? Eu devia ser bem... Eu levava a coisa certinha e tal. E aí, depois desse tempo, eu acabei caindo no figurino, que na verdade teve essa volta minha, né? Cara, da criação, que eu gostava. Eu esqueci de falar um pouquinho também da questão da novela brasileira, que me encantava a questão de você ver o mesmo ator na outra novela sendo outra pessoa e você acreditava, né? Uhum. E aí, quando você acredita, pela caracterização e pela roupa, né? Maquiagem, cabelo e tal. Isso me chamava muita atenção também. Falei, cara, tem gente. Daí eu sempre descobri assim, nossa, tem gente que faz isso é uma profissão. Uhum. Né? Porque então você tem médico, veterinário, arquiteto, aquelas coisas, né? Uhum. E a moda, eu não entendia muito isso como profissão, sabe? Sim. Eu também não queria ser costureira, né? Não tinha faculdade de costura, talvez até que quisesse. Mas isso me deslumbrou um pouquinho a voltar para a criação. E aí teve uma oportunidade, aquele emprego, né? Quando eu falo isso, eu dentro assim, idade, né? Que você procurava emprego no jornal, né? Então, tipo... Mas eu não falo idade. Mentira, eu não sou Glória Maria, não, tá? Eu tenho 40 e poucos, né? Que a minha medida é outra. 40 e 10, 40 e 11, 40 e 12. É sobre. Sabe? Conto diferente. E aí eu acabei voltando, assim, meio que... Putz, figurino, é uma coisa que eu sempre quis, achava legal. E acabou pintando uma oportunidade muito engraçada num jornal que estava precisando de trainee para uma oficina na TV Globo. Era uma oficina de produção. Uhum. E eu falei, nossa, que legal. Assim, no último dia, eu falei, nossa, como eu não passei por isso. Eu já era gerente de produto e tal. Eu falei, vou mandar. Só né? tô dando uma enviada aqui, tranquila. E aí chamaram, assim, o processo seletivo foi bem doido, assim, porque na época eu chegava, eles mandavam por telegrama, assim, você passou, então daqui a 3 dias tem a prova. E era no Rio, né? E eu,
Daí eu pegava lá uma linha, viajava à noite, fazia a prova e voltava pra rodoviária, como se tivesse ido ali trabalhar, sabe assim? Trabalho no Brás, né? Peguei Só fiz uma coisinha. Só pegava um ônibus ali, tipo, 6 horas de viagem. E nessa acabei passando. Eu lembro até que na última fase, assim, foi muito engraçado. Eu comecei a entender o que era televisão, porque eles mandaram pra mim, acho que era no tipo dia 22, 23 de dezembro. Olha, você passou né? Agora tem mais uma entrevista e tal. Que a última fase, eram umas 4 fases, acho que eu demorei 1 mês e meio, assim, indo, voltando. Aí, quando eu vi, era no dia 26 de dezembro. Eu falei, quem faz alguma uma coisa entrevista no dia 26 de dezembro de 1999, virada do século? Uau! Quem? O mundo pode acabar. Estão falando que o mundo pode acabar Né? ali. E metade do mundo estava no Rio de Janeiro. Né? Metade do mundo, tipo assim, ônibus era fui meio na loucura. Eu falei, voltar eu volto, porque ninguém vai ficar em São Paulo, né? Metade do mundo estava no Rio de Janeiro, ninguém quer passar na virada do sexo em São Paulo. E aí fui fazer esse teste e tal. Eu lembro que no dia 3, no dia 2 ou dia 3 de janeiro do ano 2000, chega lá, você passou. Ai, que legal. Então você vem na sexta-feira, tipo, sei lá, dia 7, traga documento e tal, e já fica que começa no dia 10, assim, na segunda. Mas você tem lugar para ficar no Rio? Tenho. Não conheço ninguém no Rio. Mas eu tenho, acho que eu posso levar uma barraca de camping. Óbvio que eu tenho, né? E aí foi uma coisa muito engraçada, assim, lá no meio eu conheci uma pessoa também que estava na mesma situação que eu, era casada já, a Paula, e estava com o marido, a gente saiu de lá, a gente descobriu um lugarzinho ali em Botafogo, que é um hotelzinho pequeno, que, né, vai ter e tal. Chegou lá, tipo, não tem. A gente ficou durante umas 4 horas rodando no nosso... E não tinha nenhum hotel, assim. A gente achou um que tinha um quarto, que era pequeno, mas eram 3 pessoas. Eu falei, nunca tive aquelas pessoas na vida. A gente dormiu no mesmo quarto, eu e um casal. Camas grudadas, a gente pediu colocar uma cama. Então, assim, pra entrar no quarto, eu tinha uma cama. Um horror, assim. Eu não conhecia aquela... E cansada, né? Enfim, essa foi a minha entrada, mais ou menos assim, resumido na moda e principalmente no figurino. E aí eu me achei, assim, eu fiquei 5 anos trabalhando, fazendo assistência de figurino na Globo, figurinista assistente. E aí eu virei um controle remoto também, sabe? E assim, não sei se é esse o termo, mas tipo, a área de figurino da Globo é mesmo aquele negócio assim, tipo, um mar de mundos? É muita coisa. É muita coisa. Em emissoras, no geral. Né? Porque hoje em dia você vai para uma produtora, não tem nem lugar direito, né? Para se guardar um figurino, né? O acervo fica de um lado, fica para outro. Não sei as grandes produtoras, ou 2 e tal, tem aquele acervão que você vai. Mas as emissoras não, é outra história, porque você tem muitos. Eu tenho a sensação que é tipo um paraíso, assim, sei lá. Cara, é muita coisa, tá? É muita coisa. Mas assim, ao mesmo tempo, não é que fala assim, não precisa fazer nada. Tipo assim, é muita coisa. Quando você vai fazer uma novela, por exemplo, você olha para lá, não dá conta. Até porque as ideias mudam, os personagens mudam, as roupas mudam. Se aproveita-se muita coisa, né? E essa coisa do reciclar não é novo pra gente. Claro que vem de lá. E o legal o que eu acho no figurino, assim, é que se recicla muito. Muito que eu falo assim, é muito mesmo, muitas fases. Porque hoje a roupa que é da minha figuração, lá não tem nada a ver, amanhã eu não sei quem é a minha protagonista. Tá. Né? Então minha protagonista é a menininha lá da fazenda, super simples e tal. Aquela roupa que era simples da figuração passa pra ela. Uhum. Numa outra combinação, então vira um outro personagem, né? Eu acho que esse para mim é o encantamento maior do figurino, né? Às vezes é mostrar essas identidades das pessoas, às vezes você pega peças que você jamais pensaria que estariam ali juntas e mostra aquela identidade para aquela pessoa serve. Sabe? Acho que esse é o meu maior encantamento. Sabe quando você pega um presente, vai dar para uma amiga e fala: "Nossa, é a sua cara". Porque é a cara daquela pessoa, a identidade dela. Você não daria para qualquer uma outra. Né? E acho que é isso que mais me encanta em figurino. E essa coisa de reciclagem que eu tava falando, é assim, por exemplo, eu lembro muito bem que eu já fiz cenas, né, que você leva tiro, tá? Você não, personagem, né? Você vai fazer a cena e você toma um tiro, né? Adoro figurino que eu tomo tiro, né? Você dá um tiro ali no personagem, e aquela roupa, pô, ela tem um efeito especial, ela furou, ela tá suja de sangue e tal. Acabou aquela roupa. Na verdade, não. Porque eu sempre tinha aquelas roupinhas meio que guardadas, porque se eu precisar fazer uma situação que tem um Depois. zumbi, isso, sei lá, eu tenho metade do meu caminho feito. Sim.
é um aproveitamento da peça que tá rasgada, que tá com sangue, tá detonada. Então, assim, é uma reciclagem que ela vai muito a fundo, né? Ah, essa roupa já tá velha. Tá, mas eu só trabalho com pessoas ricas e famosas numa história, por exemplo, num filme, numa série? Não, tem um pobrezinho. Ah, mas esse aqui tá muito pobre. Ok, eu tenho um mendigo. Tá tudo certo. Então, assim, até porque você fazer uma roupa, vamos chamar uma roupa de pobre, ela é muito mais cara, muitas vezes. Porque você vai comprar uma roupa que seja mais Pra barata, simples, detonar mas ela. o detonar, o envelhecer, é um processo. E você paga por isso, Uhum, né? O tempo, dinheiro, materiais. Então, uhum. assim, essa vida, né, que a gente fala da roupa, eu acho que é muito fascinante, assim. E quando você vai ser figurinista, tipo, de uma novela, por exemplo. Uhum. Você faz o figurino de um personagem, de vários personagens, de um núcleo, O figurinista, o chefe, o cabeça de equipe, ele conceitua a novela inteira. Tá. Tá? Então, aquela novela das 8, que tem 50 personagens, Uhum. 60 personagens, eu trabalhei com 80, né? Ele vai conceituar aquele núcleo inteiro. Núcleo inteiro não, todos os personagens, todos os núcleos. O que se tem é uma equipe que te ajuda. Falar assim, aquela cabeçona, roupas diferentes, porque não é nem roupa, são estilos diferentes. Para 80 personagens, 50 personagens, cara, não é fácil. É uma equipe que você tem ali, né, te auxiliando. Mas, e aí daí a gente vai seguindo, né, a partir do momento que você tem esse conceito, que, né, quem é a cara, ela faz isso, quem é a Cris, ela tem isso, tem aquelas cores pré-estabelecidas, né? A gente vai caminhando conforme a história vai pedindo. Então, as situações vão acontecendo. Aquela pessoa tem um casamento, né? Ela sai do dia a dia dela, mas quem é que seria ela no casamento De com acordo aquelas com tudo que a gente montou. características? Legal. E aí você vai montando ali de acordo com as cenas, com tudo que Vai vai. montando de acordo com as cenas. Você sabe, muita gente pergunta, você está com o guarda-roupa todo montado? Não. A gente tem um guarda-roupa ali de uma dramaturgia, vamos falar de uma novela. Um guarda-roupa montado, porque a gente também não sabe a história inteira. A gente Sim. vai recebendo os capítulos. Conforme você vai recebendo, você fala, opa, vai acontecer uma situação aqui. Às vezes na sinopse você sabe que aquelas pessoas vão casar, vão separar, vai ter uma coisa. Mas você não sabe como vai ter o casamento. Eu já saí com novela assim que a gente montou, a gente sabia que a pessoa ia casar. Nossa, e assim, esse meio da novela, né? Aquela coisa do casamento final. Meu, já pensamos no vestido, tinha uma estilista que tinha os vestidos lindos, que era a cara do personagem, sabe? Nossa, vamos lá já perguntar pra ela esse vestido você quer. Não, tudo bem, tá aqui no meu acervo, pode ficar com vocês, a gente não sabe quando acontecer, não tem problema, tal. 3 meses lá com a gente, chegou a bendita cena do casamento, eles fugiam e casavam num povoado Que não tinha de nada a ver pescador. com o Aí vestido. as mulheres pescadores com suas máquinas fazem uma roupinha simples, né? As redes velhas vão ser um enfeite tipo de tom, né? E até para falar para estilista, a gente tá devolvendo, porque a gente não vai, mas sabe assim, a expectativa Que são também, rendadas por né? freiras tibetanas e. Sabe? E aí a história foi para outro caminho. Ai, gostei, calma, Não, menina. tá tranquilo. Né? Foi para outro caminho. E então a gente vai aprendendo muita coisa, assim, né? Porque a gente sabe que vai acontecer, mas como? Muitas vezes a gente não faz ideia, e aí vem a surpresa pra gente também. Um pouco antes do que o público final, mas vem pra gente também. Ih, caramba, né? Corre! Eu tenho histórias muito legais, assim, de figurino, assim, sabe? Que a Uhum. gente fez. Posso contar uma? Pode, quero saber. A Globo vai brigar comigo, né? Não será? Né, Ah, depois? Não, mas isso era legal. Na novela Cabocla, sim. a gente Essa era a tinha. época que eu vi a novela. Então, Gostei. boa, né? Pra não entregar muita idade. Vou falar as primeiras, não. Aí, a minha primeira novela, assim, que eu fiz nessa época, né, que era a assistente, foi Crave a Rosa, onde eu aprendi a fazer a novela, Uhum. assim. Então, acho que também teve essa paixão, sabe? Que a novela era tão redondinha, era tudo tão legal, né? O figurino, sair da minha zona de conforto, eu trabalhava com moda, fazia época e tal, que eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra fazer. Eu coloquei muita expectativa no corpo, Achei, né? acabei viciando, porque é legal, mas nem sempre tão legal como qualquer emprego, né? Qualquer trabalho. Tem hora que você fala, ai meu Deus do céu, sabe assim? As coisas não estão tão certas, mas ok, né? Isso é normal. Mas eu tava falando na Cabocla.
Teve um momento que teve a Patrícia Pilar, ela saía da novela, já começava grávida, tal, e ela sabia, a gente sabia que aquele bebê ia nascer e não sabia como, né? Ah, não vi a hora que esse neném nasce, gente, que tem uma expectativa. E aí o neném nasce, a novela foi agora há pouco, né? Foi, né? E o neném vive, assim, horas. Horas. E a gente, nossa, cara. E aí, corta. Quando a gente começou, uma das ideias, diretrizes artísticas do diretor, era que era uma novela tudo muito clara, assim, pinturas de Monet, não teria o preto seria um cinza chumbo, só um personagem usaria preto, que era o Coronel Ruim, e olhe lá, né, que ele era mais pesado, mas o preto seria substituído por vinho, marinho, tá? E na pesquisa, que é um momento ali, né, dentro do interior, que se passa ali no início dos anos do século XX, dos anos 20, né? A gente tinha pesquisado o que acontece. Nas revistas de moda, a gente achou um dado muito legal, que era assim, sempre tinha uma ou duas páginas de roupas bacanas, são revistas de moda da época, que eram destinadas a viúvas. Por quê? Era no pós-guerra, muitas viúvas. Legal isso, né? Nossa, como costumes. A moda tem essas coisas de costumes legal, assim, você estudar o figurino. E aí, o que a gente fez? Cara, mas foi tão legal na figuração usar essas mulheres, até porque tinha as mulheres da igreja, podiam ser as carolinhas, as viúvas, né? Aí a gente pediu uma licença para usar o preto, mas com floridinho, sabe? Aquela coisa meio liberty e tal, para não ficar... O diretor até falou, tudo bem, uma de preto, outra de marinho e tal, mas ok, porque tem o floridinho. E foi. E continuou com essa história, né? O preto não existe. Acontece isso, a gente lendo, morre a criança. Não bastasse a morte da criança, essa criança ia ter um enterro, que ia sair da fazenda do coronel e andar quase todos os cenários da novela até se enterrar no lugar. Então, passava na escola, passava na venda, em frente à casa do lá, ia juntando pessoas e todo mundo lá. A gente falou assim, só de figuração, acho que dava, sei lá, no total, no final, umas 60, 80. E praticamente todo o elenco da novela meio que sensibilizado com aquilo. Todo mundo de preto. Não tinha preto na novela. Foi um desespero. Primeira coisa que a gente fez, vamos pegar todas as roupas que a gente tem, de figuração, de elenco que não usa tanto mais, tal, e a gente vai tingir tudo de preto. Vai ser até legal, porque a gente vai jogar no mesmo tingimento, são tecidos diferentes, cada um vai ficar numa cor, aquela coisa de nuance. Super criativos, resolvemos, né? Só pede pro diretor não gravar nos próximos 15 dias, 10 dias, enfim, vamos tentar. Aí foi. A gente, assistente do projeto inteiro, durante 2 dias, pegando tudo que era roupa, inclusive do acervão, né? As saias que não eram tão dia, para reformar rapidamente e tal. Aí ficou aquela sala, acho que do tamanho desse estúdio, assim, sei lá, com umas 10 araras, naquele pretume, essa roupa preta, né? Isso tudo muito rápido, pra ter tempo de fazer, porque tinha que ser lindo, né? Daí chega a arte, assim, e fala, ai, gente, chegou esse documento aqui pra vocês, é importante, porque enterro de anjinho, como eles falavam na época, é todo mundo de roupa clara e branca. Mas eu acabei de tingir uma sala de preto. A gente não chegou a tingir, ainda bem, a gente só tinha feito ali, eram 48 horas só, né? A gente ia mandar exatamente naquele dia mais tarde, ou no dia seguinte à noite, de manhã. Mas era assim, aquela sala cheia de arara, já estava negociando, tem que ser rápido, joga na mesma tinta, porque são tecidos diferentes, vamos ver o que vai dar, né? E a gente, Mas ao mesmo tempo ficou legal, porque o claro a gente tinha mais. Tá. Todo mundo tinha um rosinha claro, um begezinho, né? Então, ok, sabe? Assim, mas foi engraçado, né? Porque foi uma comoção, tipo, coisas pretas, corre, vamos, né? Gente, tipo, mas por muito pouco, né? Imagina. Mas eu falei, por muito pouco, obrigada, né? O anjinho agiu sobre nós. Né? O minho do anjinho falso, né? Agiu sobre nós, né? Porque naquele momento a gente ia ficar, inclusive as roupas claras que tinham pra atingir. Então, assim, são coisas que acontecem, né, no dia a dia que são engraçadas, assim. Eu lembro muito disso, assim, né? A gente, então retira as roupas mais claras, vamos ver. Agora outro olhar, né? E acabou todo mundo estando legal. E até teve uma coisa que é bacana também, porque, assim, não faz parte muito da nossa cultura estar todos de branco. Sim. Né? Se eu tenho um velório, alguma coisa assim, de algumas religiões afro, tal, tenho todo mundo de branco, sim. Tá. Mas não é o grande. Hoje em dia até mais, a gente entende mais, mas imagina na época que a novela foi, né, 15 anos atrás, né? Não era uma normal. Então, assim,
Ok, estamos contando uma história, mas será que as pessoas vão entender? Surgiu essa questão também. Eu lembro, não sei se partiu do diretor de arte, do diretor... Não lembro. Para os homens era mais fácil, porque tem uma coisa chamada fumo, que eles colocavam no braço, era uma faixa preta, que indicava luto. Então, historicamente, estava correto. Mas e as mulheres? Todas lindas de branco, claro, né? Será que vão entender? Então a gente fez uma licença poética, né? Aquela licencinha, tipo, é mentira, mas é bonitinho. E colocamos sempre alguma coisinha de preto nessas mulheres, mas sem propósito. Então elas tinham uma florzinha, um lacinho. Como a gente tem hoje, muito a gente usa, né? Esses broches de AIDS, né? Semana de consciências, né? Em relação principalmente à parte médica, né? Ou psicológica mesmo. A gente fez essa coisinha. Então elas tinham uma pulseira com uma florzinha, um broche. Pra ficar uma referência. Pra ficar um pretinho ali, como se fosse, você entendeu? Sim. E ficou lindo, assim. Se você puxa isso, acho que tem até isso no YouTube, é a coisa mais linda, assim. E triste, né, cara? Porque aquele cara, Tony Ramos, maravilhoso, carregando um caixãozinho branco, assim. Eu chorava compulsivamente, assim, sabe? E eu acompanhei muito essa... Pra mim é muito marcante, que as pessoas perguntavam, gente, acho que a Cris perdeu um filho, né? Eu não tenho filhos até e tal. Eu nunca perdi nada também, não. É que era bonito mesmo, sabe? Assim, tipo, é que eu tava tocada mesmo. Emotiva, com trabalho, com tudo. Eu sou dessas que, tipo, ai, tá lindo, né? E aí todo mundo, gente, ela chora em todas, ela não para. Você não quer trocar comigo? Não, eu quero fazer todo esse. Cara, eu acho que ela perdeu. Depois eu fiquei sabendo que tinha esse burburinho, saca? Rolava nos bastidores, né? Essa falei, conversinha. Não, gente, não perdi nada, não. É que ele foi tão lindo, então eu tava feliz, assim, né? Emocionada e feliz com o trabalho de todos, tá? É um choro bacana. Já teve algum ator, não precisa falar o nome, tá? Claro que não. Algum ator que, tipo, foi difícil, assim, de você lidar com a questão de figurino, assim? Tem. Sempre tem, por várias questões. Eu acho assim, o ator também vem com uma expectativa. Eu até entendo isso, né? Por isso que a gente sempre conversa muito. Eu ouço ator, sabe assim, no meu trabalho eu gosto muito de ouvir também. Claro que você não vai fazer só o que ele quer, né? Mas qual é a expectativa, o que ele tem? Eu gosto de explicar também muito da onde saíram as referências, né? O porquê daquilo, sabe? Por que a gente está indo por esse caminho, né? Porque às vezes a gente fala muito de... é porque eu gosto. Cara, não dá pra trabalhar com o que eu gosto, né? O figurino até porque o figurino não é teu gosto pessoal. Você coloca o teu toque artístico, sim. Mas acho que o barato do figurino até, às vezes você vai usar o que você não gosta a favor do personagem, né? Por exemplo, cara, aquele personagem é muito cafona, é muito ruim, é muito tal. O que você vai usar, né, de referência? O que você menos gosta, o que você não quer pro seu crush, sabe assim? Né? Tipo, nossa, meu crush não vai estar assim, não. Mas você vai batalhar para aquilo. E o mais legal, eu falo até para meus alunos, que você vai batalhar por aquilo que é feio, que é ruim. Quando você acha, é de uma alegria, você fala, olha o que eu achei, né? E o figurinista do teu lado fala, nossa, maravilhoso. Não, é feio pra caramba, sabe assim? Né? Porque o nosso belo é outra coisa, né? Mas voltando pro ator, tem. Então, assim, primeiro essa expectativa que o ator tem, tá? Já tive casos muito ruins, assim, entendeu? E aí tem outras coisas. Às vezes o problema não é nem com você. O problema é com a história. Que não tomou um caminho que ele gostou. O que ela gostou. Sabe? Não tá feliz naquele projeto. Vai ter que aguentar mais tantos meses pra, né? Imagina um ator, você fazer um papel que você não gosta. Tudo bem, você tá ganhando seu dinheiro. Você não gosta. Toda vez que você sai dali, você vai no mercado, a pessoa te chama daquele nome. Oi, fulaninho, você quer esquecer aquele momento que tem que você, né? E ele, oi, fulaninho, ainda você tem que sorrir, cara. Deve ser muito doleirinho, sabe? Eu penso no outro lado. Mas tem gente que é chata. Também, tem gente que é chata. Claro, E aí não tem o que você fazer. Você vai, tem momentos que você tem que dar sabe assim, diretor, me ajuda, né? Porque isso aqui tá numa situação insuportável. E vai, você entendeu? O bom é um produto que termina, né? Por mais que eu fiz Poliana Musa, que não terminava nunca, né? Mas era muito gostoso. Graças a Deus não tinha esse problema lá realmente com ninguém. Mas você vai dar uma de presidiária. Quando não tem jeito, eu dou uma de presidiária. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sabe assim? Porque não tem. Mas assim, é sempre acho que assim, o diálogo é uma coisa boa, sabe? Sim. Eu tenho um amigo que é ator. Hoje em dia ele não faz mais peças, tal. Hoje em dia ele tá fazendo medicina, assim, né? Olá, gente. Mudamos um pouco o caminho das coisas. Doutor. Exatamente, tá fazendo medicina. Se formou em rádio e TV, mas enfim, ele fez Wolf Maia,
foi ator. E fez muitas peças, né, durante o caminho dele até se formar e tal. E muitas peças independentes, tal, que criar o figurino era a responsabilidade do próprio ator. E aí ele aparecia lá em casa, na época morava com meu pai ainda, a gente morava na Alameda Santos. Então eu falo que todo mundo aparecia na minha casa porque era muito fácil chegar de metrô, né? Do nada as pessoas brotavam na minha casa, assim, né? A casa de fácil acesso, né? Do nada alguém chegava na minha casa. Ele chegava na minha casa, ele fazia Casper Libero também, então toda hora ele tava na minha casa. Aí ele falava, eu preciso achar um colete assim, assim, assado. Eu falava, mano, onde a gente vai achar isso? Ele, não sei, mas a gente tem que procurar. E lá ia, nossa, ia em brechó assim, brechó assado, e ia. Aí achava um colete mais ou menos. Ele falava, você não consegue dar um jeito pra ele ficar mais ou menos assim? E eu tinha certo jeito, eu tenho certo jeito com as coisas, tal. Eu tenho muita habilidade manual com as coisas, tal. Eu falava, tá, leva lá pra casa, vamos dar um jeito. Vou tentar. E quando ela vai tentar, aí sempre consegue, vou tentar, né? Agora tem que conseguir, né? Porque agora comecei a mexer, agora a gente vai fazer Você falou acontecer. Tentar pra não ter compromisso muito pesado, né? Vou tentar pra não ter expectativa, mas você sabe que... Aí fazia acontecer, a gente criava várias coisas. Gente, olha lá, a mãozona de figurinista. Deixa eu te entrevistar agora pra não fazer figurino. Eu falo que o que eu faço até hoje é, eu sou alucinada pro carnaval. Então, eu também. Alucinada. Eu falo que eu vivo pelo carnaval, assim. Acabou o carnaval, eu já espero o próximo carnaval. É bom que tem, assim, né? 300 dias pra você pensar. Ai, como eu amo. E aí, assim, eu tenho combinado com meu marido de que a gente vai em bloquinhos de carnaval. Todos os possíveis. Quanto mais, melhor. E eu faço fantasias para todos, claro. E ele não fala nada. Ele só veste a que eu boto nele. E aí eu fico, assim, criando expectativa. Vai chegando, eu já vou produzindo as fantasias. E eu tenho umas malas lá em casa com tranqueiras, né? E assim, nada se joga fora, porque... É isso daí. Gente... Hoje eu não tenho olhar pra isso, mas o ano que vem... Sobrou um pedacinho do negócio, joga na mala, porque eu não sei o que ela pode virar. É isso mesmo. Maravilhosa. Aí esse ano a gente criou uma que a gente foi de pato. Criativa, conta. A gente foi de pato. Aí no meu, na verdade, era só uma tiarinha com os patos, a minha era mais sem graça. A dele tava meio sem graça, tava só um chapéu com os patos e tal. Aí ele mesmo chegou à noite e ele falou, nossa, tá muito sem graça, assim, não tô contente. Ele não fala nada, pra ele falar... Ele falou, essa você não se dedicou. Aí eu falei... Pegou o quê? O quê? Eu não me dediquei, pera. Aí ele soltou a seguinte frase, eu quero um bico de pato. Só que, gente, era o quê? Meia-noite, eu ia pro bloquinho, 11 da manhã. Eu não tinha como arrumar um bico de pato em tempo hábil. Eu falei, Qual era o único bico de pato que eu tinha? De um bicho de pelúcia da minha cachorra. Falei, perdeu o bicho de pelúcia, filha. A mamãe arranja outro. Depois mamãe compra outro. Cortei o bico do pato. Colei com cola quente. Virou um chapéu com um bico que fazia quen. Gente, ficou incrível. Ele também te colocou, né? Ele desafiou, pediu, entendeu? Ele desafiou. Aí ele foi pro bloquinho fazendo quen no bloquinho gente, inteiro. Pensa. Gente. Ainda o... Maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu vou desafiar. Agora, ó, você mesmo aumente o seu sarrafo e não reclame para 2026. E aí eu vou fazendo e vou guardando. E às vezes sobra, juro, um tecidinho desse tamanho. E ele fala, pode jogar fora? Eu, não! Essa é a florzinha preta da viúva. Vai alegre, pra mala. A minha piração com o carnaval é escola de samba, desde pequena. Incrível, Aquilo né? que eu falei pra você quando eu descobri o que era. Às vezes meu pai, o programa de adulto, ia com a mamãe em algum ensaio. Não era uma coisa habituê, não, pra caramba. Mas às vezes iam pro ensaio, deixavam as crianças em casa, né? E aí meu pai já sabia. Então ele trazia, antigamente era assim, eles distribuíam, saiu o enredo, aqueles papéis, assim, para as pessoas lerem o que era o enredo, escolher o samba e tal, e tinha as letrinhas. E eu fazia ver que meu pai, traz todas, tal. Eu fazia minha irmã me levar para a biblioteca, lá com 9 aos 11, e eu ia estudar os enredos. Que incrível. Sabe assim? E aí, enredo para mim tem uma questão, depois assim, alguma coisa de música baiana e tal. Eu aprendi muito história.
ouvindo os enredos, sabe assim, de marcando até hoje, tipo, lá no Lago São Francisco, bem no centro da cidade de Deus, pendura na faculdade. Por que pendura na faculdade? Faculdade de Direito, tal, tal, tal. Sabe assim? Essas coisas me marcaram muito. E aí eu estudava, mas aí tinha um lado engraçado, porque eu sabia todos os itens, sabe? Sala porta-bandeira, tanto que no primeiro ano de faculdade de moda, eu descobri um curso para ser jurada de carnaval, fui lá pra estudar mais, não sei o que lá. Depois eu fiquei pensando quem era o jurado. Falei, eu, hein? Você é doido, né? É Dom, e do tenso, jeito que eu né? sou, 6,9. Corre, família! Se esconde, né? Fale, Fujam do país. Fuja do país, né? É Aí... sério o Não, negócio. é sério. Carnaval é um negócio Aí, sério. não é? Aí eu lembrava que eu colocava. E eu assistia, e a gente sempre foi. Eu lembro da minha vida de criança indo assistir. Eu lembro que eram assim 3 famílias, eram 15 a 20 pessoas que iam. A gente comprava lá na Tiradentes, na São João, então, aquele palanque, né? Ia todo mundo lá, passava a noite. Tanto que eu menstruei no carnaval, voltando da Tiradentes, assim. Aí, ó, o carnaval é importante. Aí eu lembro que eu estudava e tal, e quando eu assistia esse dia todas, aí eu falava, que pena, esse enredo é tão bom, mas foi mal aproveitado. As Antes de. fantasias. E eu sempre acertava entre assim, as 5 primeiras, sabe? Não, isso aqui, ai, foi tão bom, mas deu esse buraco, a harmonia não tá boa. Ficava ouvindo samba, falava, eles poderiam ter explorado mais, falado melhor sobre isso, só falar nesse refrão, isso aqui é mais importante do que toda metidinha, sabe assim? E eu estudava mesmo, assim. Então, meu negócio de biblioteca não era para estudar normal. Pega Barça que a gente tem em casa. Mas estudar um enredinho, você consegue me levar, irmã? Aí, às vezes, não tinha uma tia que era mãe de santo, a minha família é toda católica, assim. Uhum. Aí eu perguntava algumas coisinhas, sabe? Porque tinha, às vezes, lendas, né? Sim. O afro, tal, que eu não entendia muito bem, não sabia, que eram umas questões religiosas, tal, orixás, e eu, sabe, assim, mas o que é isso? E muito curiosinha do carnaval, muito curiosinha. Daí, no ano passado, quando, né, os coreógrafos me chamaram, assim, sou muito gratas a eles, assim, me chamaram, que eles queriam uma mulher preta para fazer, que a temática eram com mulheres e tal, né? E aí, na hora que ela falou, assim, eu falei, caramba, cara, né? Eu não sabia nem de que escola era. Na hora que ela falou que Portela, eu quase falei, não. Aí já é demais, né? Pra mim. E foi um ano que eu tava muito... Em 2022 eu tive alguns problemas de saúde, eu tive burnout, eu tava assim, meio pesado. Então eu tava meio nesse ano curando essa história e tal. Aí ela foi falando assim, né? Aí quando ela falou que era porteira, mentira, que tipo, é muito coração, sabe? É a minha, assim, minha família é toda de um tempo, eu não sou da Zona Leste, nada, mas eu tenho carinho por Portela, Nenê da Vila Matilde, enfim, não sei porquê. Eu tive isso como criança e não resgatei aonde eu cheguei essa história. Mas aí quando ela falou tal, eu não tinha visto nada de carnaval ainda, os temas, né, os enredos e tal. Aí falou que era um defeito de cor, cara, que é o meu livro, assim, então, aí ela falou assim, eu falei, desculpa, pode continuar, mas eu não tô aguentando. Daí a lágrima escorria, assim, sabe assim. Eu super sério. Não, nossa, eu tô super feliz, tal, e a lágrima. Eu tô feliz, isso é felicidade, eu Porque, juro. cara, eu falei, não, é muita informação pra mim, sabe assim, juntou muita coisa, assim, né? E depois de um período, assim, bem esquisito, assim, eu vi. Não é que eu vi a morte de perto, mas eu falo que sim, assim, se eu tivesse continuado numa situação de vida, eu acho que eu estaria. Pra quem bom, quando a pressão chega a 22, um dia, Sim. né? Não é mais brincadeira. E aí eu lembro que isso foi muito assim, sabe? Eu falei, caralho, depois de muito tempo, né? Desse período tal, tem esse presentão aí, que é um trampo louco, né? Tem o outro lado, né? Tirei férias da faculdade. Intensa, né? Boa pro breve. Aqui que foi minhas férias? Não dormi fazendo escola de samba, né? Nossa, eu imagino. Não dormi. Então, férias que eu não tive, assim. Precisando ter. Mas, assim, lindo, saca? Porque tudo, né, que envolve o carnaval como um todo, eu falo, é muita responsabilidade, né? Nossa, tem muitos anos, eu tava no colegial ainda, eu desfilei um ano. Não fala muitos anos, eu tava no colegial. A gente se entendeu. Foi logo ali. Tava no colegial ainda, eu desfilei um ano, que eu tinha um amigo que quis desfilar, e fui junto com uma amiga, e essa amiga continuou, foi passista até... Gabi parou ano passado, acho, né? Foi passista até ano passado. Demais.
E aí ela me chamava pra ir, eu falava, Gabi, eu não tenho essa dedicação que você tem, porque ela ia toda semana ensaiar e tudo mais e tal. Eu falava, e é injusto eu não ir com essa Eu dedicação que também você vai e acho. tal. E aí não pode. E o ano que eu desfilei foi incrível, porque aí eu tive a dedicação, eu ia toda semana nos ensaios e tal, e foi maravilhoso. E meu marido fala toda hora que quer ir pra bateria da Gaviões, porque é super corintiano e tal. Ele fala, mas eu também não tenho a dedicação de ensaiar e tal, então eu não vou tem me como. meter onde eu não tenho Não dedicação tem pra como. Ainda fazer. mais uma bateria e tal, você tem que tal. Eu saí uma vez só. Saí mesmo. Já saí assim, ajudando pessoas, o carro, apoio, sabe? É... Fui na Gaviões também. Mas eu lembro que a minha assim, eu tenho muita emoção muito grande. Toda vez que começa, assim, aquela coisa do. Sabe, É a um negócio puxada, surreal, né? assim, eu sempre, assim, se eu tô na avenida, e em casa começa. Minha irmã falou, já começa a chororô, né? A lágrima cai, né? Eu tô falando aqui, parece que eu tô chorando pra caramba, né? Mas eu sou um pouquinho chorando mesmo. E aí começa aquela puxada, eles agradecerem, aquele. Mexe muito comigo, assim. Pra mim é como se começasse um. Sabe? É uma energia, pra mim, fora do comum. E aí, quando eu lembro quando eu saí na Gaviões, eu falei, vou chorar, mas vou parar, eu vou me divertir. Eu não conseguia parar. Mas ele me falou, Cris, você desfilou em êxtase, você não via nada, cara. Eu falei, não via mesmo. E é muito rápido que a gente É passa, muito né? Aí eu rápido. lembro que eu cheguei, foi um ano em que uma das alegorias bateu no carro do tempo lá e arrancou a mão do boneco, assim, foi um desastre, né? Aí eu, meu Deus, gente, meu irmão, como que foi? Foi maravilhoso, Wagner, a gente levou, a gente vai levar dele. Vocês levaram mesmo, eu nem sabia. Ele falou assim, foi, vocês levaram tudo mesmo, inclusive o negócio. Eu falei, como assim? Eu não fiquei nem sabendo, eu falei, eu tava no outro Mas eu mundo. acho que quando você tá envolvida é uma coisa muito doida, porque no ano que Mas eu é. desfilei foi homenagem ao Renato Aragão, o samba enredo, né? E eu não fui uma pessoa que tive a infância por ele, assim, né? Ele já era de uma geração mais velha do que a minha, então eu não tive toda essa coisa. Mas eu acompanhei todo o samba enredo, cantava aquilo toda semana e tal. E eu desfilei num carro. E o meu carro tava bem na frente do carro que ele tava. E quando você tá num carro, você sobe um pouco antes, você fica um tempo no Isso, um carro, né, e tempão. tal. E ele também subia no carro que ele tava um tempão antes, né? Ainda mais porque ele tava no lugar mais alto e tal. Então eu fiquei muito tempo olhando pra ele. Na hora que ele subiu, eu comecei a chorar feito uma criança. Eu não tinha ideia do porquê eu tava chorando tanto, sendo que eu nem sou tão emocionada assim. Aí eu chorava, minha amiga olhava pra mim e falava: O que tá acontecendo? Eu falava: Não sei. Mas é isso, cara. Não É busque uma energia explicações. que monta naquele lugar. Porque eu acho assim, tudo é legal no carnaval. Né? Tudo sagrado, profano. Mas o bloquinho se coloca pra fora aí também tem uma energia e tal. Mas ali na escola é todo mundo quase que na mesma vibração, né? Da sua escola. Eu não sei, cara, mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Daí fica lá emocionado. E agora, no carro eu não posso nem sair, porque eu sou mijona, né? Subi 1 hora antes, a gente ferrou. Aí, ó, sobe eu e os caixinhos, né? E os potinhos. É Porque doido. eu só penso nisso. Eu falei, eu não posso subir no guarda É. e ficar esperando, gente, porque senão é tudo lindo, assim, ó. Que é? Ou sair numa alegoria que tem um rio, assim, né? Que daí vai misturar junto, porque eu não vou aguentar, Aí você gente. fica um tempão lá. Moço, Um fica. tempão pra subir, um tempão pra descer. Então, Um tempão. gente, eu sou rainha do xixi, já tô nervosa, assim, entendeu? Não falei pra galera que não vou nem, quer uma água. Eu falei, ó, deixa ela aqui, mas só pro final, gente, porque senão não vai render. Ela já faz, sabe aqueles bonequinhos de fraldinha, você Já sabe? vai. Você coloca a fraldinha e já sai, já troca a fraldinha, sou eu. Ô, Esse Cris, e molde. agora você tá trabalhando com figurino onde? Então, agora eu sou uma pessoa que estou aí no mundo, No tá? Vou no mundo. mundo. Eu dou aula, né, em várias, a FAAP também, ou algumas outras faculdades também, e cursos e tal. Mas eu tô assim no mundo. No momento, agora, estou no começo, né? Tô fazendo um filme, um longa, bem legal. É pequeno, mas é grande, sabe? De potência, assim. Eu fiquei bem feliz, assim. É gostoso que você faz umas. Eu tenho feito coisas que me deixam muito felizes, assim, Uhum. sabe? Eu quase que me sinto, às vezes, eu falei, nossa, é um presente, né? Que você precisa trabalhar. Mas eu tenho quase a impressão que eu sou rica e escolho dos trabalhos, que aparecem umas coisas muito gostosas na mão, daí eu fico com essa fantasia, ai, eu que escolhi, porque eu sou rica, eu faço o que eu gosto, sabe? Assim, graças a Deus, mas não é não, né? Galera acho que tá orando por mim. Mas eu tô fazendo um filme, tô com uns projetos aí de umas peças, fiz ano Legal. passado uma peça, sabe assim? Eu tenho, isso também
mim é pegando muito coisas. legal. Eu tenho feito coisas diferentes, assim, sabe? Uhum. Tô aí, fiquei sabendo ontem, talvez eu faça um styling também de um desfile, você entendeu? Legal. Que, né, de semana de moda, tal, essas coisas. Então, assim, é bem o jeito geminiano de ser, né? Coisas diversas que vêm aparecendo. Várias coisinhas. Sem pegar muito também, né? Pra não... Pra não sobrecarregar a cabeça, né? Calma, garota, né? Aprendi, né? Às vezes a gente aprende na marra, às vezes é na marra, mas a gente Mas aprende. assim. Mas é que eu tenho muito de fazer, assim, eu descobri. Eu faço com vontade, eu nem fico, sabe? Mas tem hora que você tem que parar mesmo e respirar, sabe? Né? Eu tô aprendendo a ter o ócio criativo, né? Que é você respirar e, enfim, pra você, né? O corpo pede. Se a cabeça não tá pedindo muito, uma hora ela buga. E musical? Já fez figurante de musical? Cara, eu fiz um musical. Não fiz um musical grande, sabe? Mas eu fiz um musical há 2 anos atrás, que chamava Brasil Raiz. Muito legal. A gente lia um negócio assim, o diretor, Luiz Antônio Pilar, fez virar uma coisa gigante. E era uma coisa muito bacana, que era um incentivo. E ele era um musical que ele foi ensinado, eram músicas brasileiras, né? É como se fosse uma viagem de um cara que nasceu no norte, mas a mãe morreu, e o pai foi para o sul tentar a vida, ele levou ele muito criança. E aí o pai também tinha morrido, e ele tem essa coisa de resgatar. Então ele foi subindo até chegar, eu não lembro se era Recife, Pernambuco, enfim, aonde a mãe, onde ele nasceu, onde tinha mãe, né, ficou, os pais e tal. E aí mostrando ele passando em todos os lugares do Brasil. E aí eu chamando músicas desses lugares. Então, tipo, Romaria, são músicas caipiras, vamos dizer assim. E essa encenação junto com isso. Cara, era tão bonito. E agora a gente está batalhando para vir para um teatro, né? Então, as produtoras que são de Minas, a Marolo tá tentando aí para que venha, assim, né? Fique no teatro, porque ele foi encenado na rua. Então, legal. assim, e no interior, algumas cidades foram escolhidas. Então, vai ser encenado, sei lá, em Piracicaba, Sorocaba, lá, até chegar em Teresina. Sabe? Ele foi, assim, em Mato Grosso e tal, muito bonito. E aí ele tá batalhando agora para vir para cá. Bem legal, assim, bem gostoso. O legal era aquele da rua, então as pessoas, muita gente foi pela primeira vez ao teatro. E aquele teatro também que conhece as músicas. Então era um coral, né? Eram os cantores, que eram maravilhosos, tal, a galera toda aí do musical, que tá aí hoje, e a galera na rua cantando junto. Era a coisa mais linda, assim, sabe? Ah, imagina. Bem bonito, bem bonito. Muito incrível. Não, eu te perguntei porque quando... Gente, ela veio por indicação do Alan Ferk, que já veio aqui. Quando ele veio, ele tava no auge do Rei Leão. Do Rei Leão. Assim, enlouquecido, fazendo Rei Leão. Tipo, conseguiu a brechinha. Eu falei, ele consegui vir assim, no meu gente, horário de almoço. E que deve ser muito incrível também fazer um figurino de uma Porque uma produção dessas, né? O musical, ele tem isso, né? Tudo é muito grande, muito volumoso, tem a dança, tem a voz, então aquela coisa assim. E a troca é muito rápida. E as pessoas muito assim, coloca aquele corpete que aperta, não sei o que lá, tal. Cara, a pessoa tem a voz, tem um diafragma para cantar, né? Então, são muitas preocupações. As movimentações muito precisas. Isso aqui não deu certo, sabe? Como você vai resolver aquilo. Eu acho muito encantador, assim, muito encantador. E eu lembro dele me contar, do tipo assim, e aí eu tô maquiando aqui, e aí começa essa música, eu desço pra maquiar esse aqui, eu falava... Nossa, eu sei lá, né, na minha visão, eu tinha a cabeça que todo mundo já começava com suas maquiagens prontas. Ele, não, nada! Tem a coreografia de trás das câmeras. Ele, não, vou maquiando conforme vai acontecer. Quando chega aquele momento, todo mundo vai lá. E assim, eu lembro muito da gente fazer coreografias mesmo para a troca de roupa, porque você tem que fazer aquela troca de roupa em 45 segundos. Então, até você treinar isso também, como que na tua criação já está embutido isso. E lá na hora também, às vezes, a tua criação não dá muito certo, né? Então, é muito engraçado. Na hora que a pessoa chega daqui, a gente vai falar, ator, você mexe aqui, enquanto isso eu tô tirando o sapato, e a outra pessoa tá desabotoando. Porque uma mão que desse errado lascou, né? Exatamente. É uma coreografia. E tem que estar na marcação ali, daquela forma, para ele entrar daquela forma.
É uma loucura. E aí a pessoa aparece lá linda. Né? Parece que veio lá do... É muito engraçado. Balé é a mesma coisa, assim. Por exemplo, tem coisa de dança. E quando você tá no palco, você sabe, né? Parece que você sai do palco e tem um backstage gigante, né? Não é gigante. É pequeno e a passagem é pequena. Então a pessoa vem lá, o Lago do Cis, né? Ai, flutuando. Na hora que sai a mão já tá aqui, toda torta pra conseguir passar com aquele tutu gigante, né? É muito engraçado, gente. Tipo, eu rio porque eu não tô lá, né, na hora delas. E sai, na hora de entrar, segura aqui, vai, agora. Parece que ela tava dormindo, acordou, né, na placidez, né? E lá atrás, tipo... E tem, eu já fiz não era um musical. Era dança mesmo. E a pessoa transpirava tanto, tanto, tanto. E aí tinha mais esse momento da troca. Quando terminava a trocar, tinha a menina que falei, agora! O botão de cima para baixo, de baixo para cima, tudo isso fazia diferença, porque ela tinha que passar o lencinho e arrumar o olho. E a gente lá, ai, toda vez, isso eu lembro, toda vez que a gente fala, ai, deu tempo. Eu lembro de assistir uma vez um backstage de um show da Madonna, que ela se trocava, conforme ela descia por trás do palco, ela estava pendurada por uns cabos de aço. E aí, conforme ela ia descendo, iam trocando ela no ar. E ela cantando ainda. E ela continuava cantando e as pessoas trocando ela. E ela pendurada, descendo de ponta cabeça, virando. Assim, as pessoas trocando ela. Eu falava, meu Deus. O que acontece? Nesse musical, eram só 8 atores em cena. Então tinha música que a pessoa tava no solo, mas tinha um refrão tal que tinha o quê? Que o resto tinha que cantar. Então a gente trocando eles lá. Daqui a pouquinho. Então, amém. Sabe assim? E a gente lá tudo em cima da pessoa e ela lá. Muito engraçado, gente. É um mundo à parte, assim, né? E quem tá ouvindo tá também lindo, maravilhoso, mal imagina que tá o rock and roll, né? Acontecendo ali no fundo, tá acontecendo. né? Isso eu acho muito engraçado, gente. Eu acho engraçado, né? Assim, tipo, é uma tensão, mas é muito gostoso, tipo, né? Ufa, Deus, entendeu? 5 minutinhos de... É porque vambora de novo, vai chegando, vai vindo, né? Backstage, e o ator às vezes chega meio também... Porque, assim, uma coisa que eu acho que do figurino de musical que é muito importante, eu não abro... Meu jeito de pensar, não é... Né? É que, assim, ele não tem que ter preocupação com o figurino. Ele tem muita coisa para pensar. É uma marcação, é uma letra de música, sabe? É um respirar, é uma dança. Cara, vai ter mais uma questão com figurino. Ai, tá caindo aqui, ai. Então, assim, se eu vejo... Porque muda tudo, né? Essa alça aqui no ombro, tipo, ele eu não não consigo mais pode pensar. ter. Eu lembro que nesse musical teve uma vez um negócio, era muita coisinha, porque ia aumentando e tal, e a roupa, ele tá caindo aqui. E quando foi viajar, eu falei, a gente não dá tempo de arrumar para amanhã, a gente tem que arrumar a mala, mas chegando lá, eu vou chegar mais cedo, eu vou arrumar. E aí eles passaram, tal, uma vez, daí vamos passar agora com figurino, com todas as trocas, porque cada dia era um palco. Né? Ok, tem os lados, a gente tem que ter um teatro que tem os dois lados, mas assim, um dia era muito grande, outro dia era desse tamanho, então era tudo muito complicado. Teve dia que a gente não conseguiu armar tudo, então a gente armava quando trocava aquela roupa daqui, a gente armava aquela outra, daí não ficava tudo no seu canto, teve uns que eram maravilhosos. Aí quando foi passar, ele, Cris, tem que arrumar aqui. Aí eu falei, mas caiu dessa vez? Não, essa vez por acaso não caiu. Eu falei, porque já tá arrumado. Ele, caralho, por isso que não caiu, né? Falei, é isso, mas olha a cabeça dele. Ele estava preocupado, por acaso agora não caiu, mas vai cair, tem que arrumar. Sim. Né? E eu acho que o ator não tem que ter essa preocupação. A não ser quando ele quer ter essa preocupação que vai ajudá-lo. Posso dar um exemplo? Eu sou a maioria do exemplo, né? Teve uma vez, eu fiz um filme, era o Irandir, maravilhoso. E aí, Santos. E aí a gente gravou no primeiro dia, deu muita seca que não era pra estar chovendo, ele tava numa construção, tinha barro, tá, mas não era pra estar do jeito que tava, que deu um diazinho meio chuvoso antes, então aquilo virou uma laminha, mas dava pra fazer, eles vão embora. E ele era um arquiteto super alinhado, uns ternos bacanas de linho, né? Uns sapatos de pelica. E era um filme tão pequeno, vamos comprar um sapato de pelica, que só tem 2 e tudo bem.
Aí era o primeiro dia de gravação. Ele se enfiou na lama com o sapato de pelica. E era sem meia, era bem italianinho e tal. Puts, né? Um sapato de couro lindo e tal. Acabou. Fiquei lá limpando. Cara, imagina você pisar na lama. Não tem jeito, dentro fica muito detonado. Eu falei, olha, cara, não vai rolar. Fui lá, gastei dinheiro. Eu lembro que o sapato era uns 500 cafetados, assim, né? Era um filme BO, baixo orçamento pra caramba. Mas eu falei, ok, sempre tem a procura economizar. Então, gastei outro, porque ia precisar, é o protagonista, e o cara tá numa situação. Quando ele estiver numa situação ruim de novo, a gente pede aquele, quando não for, a gente vai em outro. A sequência, justamente dessa cena que ele chegava lá, a gente gravou bem no meio do ele saiu do apartamento, era bem no meio pro final das gravações. Aí eu falei, olha, Irandir, vou fazer o seguinte, você sair com esse bacana, ele saía bem desesperado e tal, e em algum momento, se tiver lá, porque não vai nem aparecer, como lá você pisou no lama e tal, e já chegou lá, né? Então, vai com o novo, ele, tá legal. No meio da cena, ele perguntou se estavam ensaiando e tal, ele, o velho tá muito ruim? Eu falei, não tá, ele só fica até um pouquinho de areia, mas você tem essa meia e tal. Deixa eu colocar. Aí ele, mas eu acho que vai machucar um pouquinho o pé, né? Porque essas meias são finas, a gente tá colocando, que não é pra aparecer. Aí ele, eu prefiro fazer com esse. Porque ele é mais orgânico pra mim e esse incômodo tá me ajudando a ter essa esquisitice, essa... Pô, é maravilhoso. E tem uma história, eu não lembro do ator que é o nome, que é uma história que eu ouvi uma vez e eu achei muito legal, que é justamente isso, numa prova de roupa, isso é coisa hollywoodiana, tá? Uhum. Numa prova de roupa, o ator virou e falou, ai, pô, tá legal, tá, nossa, o sapato tá, nossa, ele tá pegando um pouquinho, tá, né? Ah, tudo bem, mas ele gostou, o modelo é legal, não, é legal, mas ele tá meio apertado, tá meio esquisito, será que a gente dá uma, deixa ele pra alaciar um pouco e tal, deram uma figurinha e falou, vamos o seguinte, eu já pego o outro maior, ele, mas não devolve esse, daí amanhã a gente prova os dois, tá bom. Na hora de provar, esse aqui tá bem mais confortável. Não, tá bom. O outro tá aí? Tá. Pega pra mim, qual que era o pé que tava mais apertado, né? Eu falei, mas ela falou, não mexi nele. Não, pega o que tava mais apertado. Aí ele colocou. Aí ele começou a andar. Assim, parece muito que é um maior que o outro? Não, porque era um pontinho, né? Aí ele começou a andar e falou assim, eu posso usar assim? Mas você quer que... Não laceia. E eu quero colocar sempre... A minha maquiagem é rápida. Enquanto eu faço a maquiagem, já tô com calçado, depois eu me troco. Acho que era essa a sequência mais ou menos. Porque me dá uma irritação muito grande. E meu andar com esse pé do meio vai ficar estranho. Cara, é maravilhoso, né? Então ele usando aquilo a favor do personagem. Sim. Do personagem. Depois até descobri o filme, agora não veio na cabeça e tal. E era mesmo, assim, sabe? Na construção do personagem. Pô, é maravilhoso, né, cara? Então a gente tem essas coisas, assim, sabe? Esses presentinhos, você fica meio alucinada pelo cara. Fala, nossa, trabalho de... Eu defendo muito ator, assim, sabe? Porque as pessoas veem o lado de aparecer. Ai, Deus, eu quero. Eu falo muito para os atores. Depois que você descobre que ator faz cocô, o teu ídolo faz cocô, tudo fica diferente, gente. Né? São humanos de verdade, né? Porque vai Aquele, do meu você lado, tá no mesmo sabe? nível que a pessoa, cara, né? Eu vi atores não felizes no papel e tendo que ser chamado na rua, aquilo que eu falei, pelo nome, e falar, é o momento que eu tô na minha casa, eu quero esquecer, eu tô no mercado tentando esquecer, sabe? Daí vem, tal, e você tem que... Né? Porque se você não dá um ok e tal, é um nojo, odeio, você é porque eu sou, sabe assim, né? Ai, credo, que nojo, sabe? Então eu defendo um pouquinho o ator, assim, porque não é uma vida fácil. E fora assim, que a ator ela tem que ganhar muito dinheiro e tal, mas ele, por exemplo, um cara que é um protagonista na novela das 8, cara, ele tá mais gravando do que fora, porque ele fica durante 8 horas naquele lugar, e quando ele sai, ele tem que decorar 20 cenas. Uhum. E o filho? E o tal. Então, assim, ele tem que ter uma grande estrutura mesmo, sabe? E aqueles que são menos sucesso e faz, mas não ganhou grana o suficiente como acha, e aí? O cara pode andar de ônibus? Não. Ele tem grana pra ficar andando, sabe? Também não. Também não, né? É. Então, assim, tem várias questões Não é assim, fácil, na vida né? artística, sabe? Eu questiono muitas coisas e coloco isso também. É claro, não, o maltrato e tal, não tem desculpa, mas tem coisas que você tem que parar pra pensar, você entendeu? Cris, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Insta pra você. Ai, E que vamos medo. ver o que mandaram. Se temos alguma coisa diferente do que eu já te perguntei, né? Porque já perguntei tanta coisa. Eu falo pouco, né?
Quando uma atriz engravida no meio das gravações, atrapalha muito o figurinista? Sim. Engravida. Teve uma que engravidou, eu falei, você não tá grávida, não? A gente falou, meu, você tá engordando, ó, né? É complicado porque o figurinista é quem pode falar isso, sabe? E falar com carinho, né? Não tô julgando que você... Mas assim... E aí é uma complicação, porque... Depende do shape que essa personagem já usa, até quando você vai conseguir esconder? Sim. E aí, assim, é ruim pra todos, né? Porque tem uns que, assim, que de frente você vai conseguir estar numa boa, mas aquela roupa já não serve tanto. Aí, às vezes, a gente tem que comprar uma igual, ver se tem na loja, um número maior, pra, né? Continuar no mesmo shape e não aparecer. Às vezes não tem. Então, você começa a destruir roupa, abre atrás, só pode gravar muito de frente ou de level, né? E começa a fechar. É uma complicação. E não é só para o figurino, não, tá? É para todos. Porque o diretor tem movimentação que ele não pode fazer. Depende do estado que ela está, a produção se ferra, porque no meio da gravação ela para. Então, assim, respondi por figurino, mas já por todos. Sim. É o pepino. E a história, né, cara? O que o autor faz? Se é um filme, às vezes, daquela pessoa, acontece. Ou eles adiantam, ou às vezes já vi também de parar, esperar teu filho e tal, né? Mas é complicado, né? É uma situação. Outro dia eu fiquei sabendo que em alguma temporada de Friends, a Mônica de Friends estava grávida. E aí eles tiveram que terminar a gravação da temporada. E eu nunca soube, eu sou super fã de Friends, eu não sabia. E aí, a hora que eu fiquei sabendo, eles falaram, sim, começa a olhar os figurinos dela, você vê que ela tá de bata o tempo inteiro e tal, não sei o quê. Aí eu fui reassistir essa temporada, a hora que eu percebi, eu falei, gente, é óbvio que ela tá grávida. Mas é muito sutil, porque às vezes até... Porque aí a mudança foi super Às vezes delicada. muda um textinho ali também que fala, ela virou zen, do nada. E aí a mudança ficou, e não é importante ela ser zen, ela só não leva nada lá no texto, sabe assim? Mas só leva o figurino pra descobrir muito. É um conjunto de coisas. Ela começou a usar leggings, batas. E quando a carinha fica mais gordinha, o narizinho? Minha maquiagem lá. Contornando aquele rosto loucamente. A pessoa não pode mais tingir o cabelo. Então, é um pepino, assim, cara. Não é gostoso. Mas às vezes você fica para pôr até, né? A mulher, ela está em trato de graça, né? Mas é dúvida. Mas como figurinista, tipo... né? Daí o lado feminino, né? Tipo... Faltava um mês. Você geme me ajuda, né? Porque tem uns lados que ficam... Ai, que linda, como você tá bem? Que ódio, né? Cris, a gente tá chegando no final. E agora eu vou fazer as perguntinhas que eu faço para todo mundo que vem aqui. O que você diria para alguém que quer seguir o mesmo caminho que você seguiu? Vou copiar uma colega que falou há pouco tempo no seu também. Primeira coisa, estudar. Tá? Eu acho que assim, a questão do figurino, as pessoas ficam muito em cima da moda, da roupa e tal. E figurino não é moda. Tá? A moda é uma ferramenta para o figurino. Uhum. Porque se eu pegar um filme que fala sobre moda, tem aquele personagem que não usa moda. Uhum. Tem a mãe careta, tem o tal, né? Sim. Então, eu uso a moda quando eu preciso usar moda. Então, acho que coisas que eu falo que acho que é super importante é você ser muito antenado em tudo que você puder. Porque as histórias vêm de todos os lugares. As nossas referências são muito variadas, né? Então, vai ao cinema, vai ao teatro, mas não só, vai em exposição. Lançou alguma casa nova, que não sei o que lá, procura saber quem é. Lançou um produto novo, não tem nada a ver comigo, é cafona, não sei o que. Assiste. Porque as nossas referências são muito múltiplas. Eu tive uma professora em moda, a Sandra. Arabagi? É. Foi minha também, minha colega. Que me dizia exatamente isso. Ela falava, olha pra tudo. Tudo. Pro teto, pra baixo, pro lado. Que quanto mais referência você tiver, mais fácil fica. Eu falo muito para meus alunos assim, uma brincadeira que eu faço para eles é o seguinte, né? Há anos eu falo a mesma coisa, mas eu lembro que uma vez eu me apaixonei muito, assim, por um lugar que eu estava numa casa de pesca. Aí tinha aqueles peixinhos, uma isca, que ela é meio, como se diz? Os peixinhos metálicos. Primeira coisa eu falei, nossa, eu quero fazer um brinco, mas era pesadinho, né? Que é isca e tal. Eu sempre marquei isso, assim.
E eu sempre falo, olhou uma coisa, achou interessante, marca de onde é, porque você vai esquecer. A gente não tem a cabeça, o nosso HD é meio doidão, né? O que pode acontecer? Você não sabe quando você vai fazer uma Iemanjá cibernética, gente. Aqueles peixinhos resolveriam a tua vida. Sabe? Que você lembra, em algum lugar que eu peguei. Então, assim, é olhar para tudo mesmo. Eu acho um monte de coisa. Casa de pesca. Né? Me resolveu milhares de coisas. Então, assim, olha tudo com outro olhar, sabe? Assim, o que você puder absorver. Ai, eu odeio o centro da cidade. Anda um dia no centro da cidade. Pra você entender quem são as pessoas que estão ali. Tudo que você puder absorver, absorve. Do luxo ao lixo, sabe? Uhum. Acho que isso é importante. Sim. E agora eu queria te pedir uma indicação de outra pessoa para vir aqui no podcast, conversar com a gente, trocar uma ideia. Ai, tem várias pessoas legais. Tem olha, da minha área de moda, deixa eu ver, Ledir Salgado é uma pessoa muito interessante. É um professor de moda, de figurino, de modelagem de tudo. Hoje aí está se tornando um doutor na área de imagem. Ele é maravilhoso, eu acho muito legal. Ai, quanta gente, quem mais? Deixa eu ver aqui. São muitos e deu branco total, né? Ela vê a cabeça com Acontece, hoje. Branco acontece. total radiante. Deixa eu pensar mais aqui. Ai, gente. Tudo bem, você pode me mandar depois eu também. te mando, porque eu vou te mandar pelo menos uns 5 nomes bem legais, assim. Me veio o Credir agora que eu sou muito fã dele, assim, falando sobre o luxo, sabe? Ele é muito maravilhoso. Tá bom, combinado. E a gente tem uma playlist. Cada convidado vem, indica 1, 2 músicas. A nossa playlist ela é bem maluca, né? Porque a gente já tem 50 episódios? 48 episódios. Então, imagina. Olha. Com músicas de todo mundo. Ixi. E aí a gente cria 1 música ou 2 músicas pra gente pôr na nossa playlist. Nossa, mas tem que ser música, eu sou péssima. Ou pode ser o artista, pode. Tá, mas onde eu tiro isso? Da atualidade, de qualquer... Da onde você quiser, ou do que você mais gosta, do passado. Eu gosto muito do Afrobeat, essas coisas assim, né? Uhum. É um caminho que eu tenho gostado muito. Tá. E eu tenho estudado muito Burna Boy. Não sei se vocês conhecem, adoro Burna Boy. Aí, nesse caminho todo, porque assim, acho que desde a minha recente juventude, recente, a gente tem que colocar, né? Foi logo ontem. Ontem, eu gosto muito desses caminhos, das músicas negras no geral. Então, eu falaria que no Brasil a gente tem muita coisa, eu tenho voltado muito, acho que nunca parei, mas mais do que nunca, assim, é o samba, sabe? Jorge Aragão mesmo, voltar essa galera da antiga. Tem gente que não ouve muito de descobrir uma pessoa que ela ficou apaixonada. Como chama, gente? Não vou lembrar o nome, depois eu passo também. Mas samba. E um conjunto que é muito do meu coração, assim, que eu amo, que é um afro-caribenho, chamado Cassave. Boa. Eu sou muito apaixonada por Cassave. Eu tive a oportunidade de assistir um show em Paris. Fui para isso, chique, né? Nossa, 2 dias muito em Paris. chique. Viva as milhas! Viva as milhas! Né? Milhas e tinha uma diária. Só paguei uma diária. Foi linda essa viagem. Foi maravilhosa. De mochila e tudo. Eu tive que gastar... Tive que gastar 50 euros porque eu esqueci minha necessairezinha com lingerie. Tive que comprar calcinha. Que Ai, ódio. gente. Pronta pra... Calcinha, né? Gastava uma calcinha. Não é de ferrar, né? Aí eu assisti esse show e lá era lindo, foi no Opéra, mas... E assim, eu relaciono muito, porque eu via... É um conjunto que tem há muito tempo, eles não são novos. Uma música, assim, que a gente talvez hoje confundisse um pouco com a música baiana, aquela coisa meio caribenha. E eu via famílias inteiras, sabe? Tipo assim, de crianças no colo do pai, as senhoras mais velhas. E ele começando a falar e todo mundo dançando. Pra mim, eu tava num show do Zeca Pagodinho, saca? Foi tão emocionante, assim. E depois da pandemia, o líder morreu. E eu tinha um sonho muito grande de ir com meu irmão, assim, né? Porque meu irmão é DJ de afro-caribenho, eu comecei que incrível. com ele, Wagninho, né? De repente, uma pessoa. E aí, sabe quando você fala, ai, cara, ainda bem que eu fui, assim, morreu na pandemia, né? Com Covid e tal, então ficou essa coisinha, assim, mas eu acho que é uma coisa meio universal, assim, o som deles, assim, pelo que eu senti, é como o nosso samba, sabe? Os tradicionais, mas todo mundo ouve ainda hoje, então
Caçava é uma coisa bem legal, assim, pra... Ah, bem legal. Bom, e agora eu queria te dar esse espaço caso você queira divulgar qualquer rede social, qualquer coisa que você queira divulgar. Eu vou Fica à divulgar, vontade. podcast. Assim, Obrigada. Né? Olha aqui, assim, fica legal, gente bacana. Ok, os convidados também. Não, mas assim, quem quiser trocar alguma coisa, eu posso deixar aqui o meu Instagram, que eu mais falo, que é CrisRose71. 71, não é 171, tá? Não relacionei isso com a idade, que eu nasci, nada disso, né? Mas CrisRose71 é meu Instagram. Quem quiser seguir, eu tô voltando a postar um pouquinho mais de coisas agora, né? Principalmente da minha área, figurino e tal. Mas eu acho que é mais isso, assim, eu não tenho muitas redes, eu não tenho muitos, né? Eu troco muito por ali, pelo LinkedIn, sabe? Tá. Eu tô voltando a atuar um pouquinho mais. Eu dei uma respirada, agora eu tô voltando Tá a indo ficar de pouquinho. ficar um pouquinho mais ativo. E é isso, Cris. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Adorei nosso também, tô papo. super em casa, pensei que não ficaria, já até aqui, ó. Né? Já vou me acomodando. Já tô aqui, ó, já baixei, já tô... É isso, sobre isso. Muito obrigada, Muito obrigada eu amei. a você, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente também tá no Spotify, se vocês preferirem ouvir a gente por lá. Também estamos na plataforma do Popcast, se preferirem assistir a gente por lá. E não deixa de me seguir em todas as redes sociais, a Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Um grande beijo. E tchau!